para assistir depois. Então, acho que já estamos gravando. Já estamos gravando. Vamos começar. Então, boa noite aí, todo mundo. Obrigadão pela presença aí. Dúlio, Tadeu, Abraão, Jameson entrando agora, Edivaldo. Obrigadão aí pela presença, pessoal. Vamos começar. Essa vai ser a penúltima aula dessa maratona que a gente tem feito da metodologia Aerobic Capacity BR. Qual que é a ideia, galera? A ideia é a gente passar essa metodologia do Chris aí, a metodologia que ele aplica com os maiores atletas do mundo, para o pessoal aqui do Brasil. Tem outros países entrando aí também, Portugal, Espanha, Colômbia. E a ideia é trazer essa metodologia aí e passar um conteúdo muito bacana nesses dias. Quem não conseguiu pegar as últimas aulas, eu postei tudo lá no YouTube. Se precisar, me manda uma mensagem no pessoal que eu envio lá, se não estiver achando, mas tem muito conteúdo bacana aí que a gente fez ao longo da semana. E esse conteúdo é um aquecimento para o curso que a gente vai lançar. Eu e o Cris vamos lançar um curso amanhã, na aula com ele, um curso bem legal para quem quiser aprofundar ainda mais no conteúdo. Eu vou deixar para falar mais disso amanhã. E por hoje, vamos direto ao assunto, aula do Matt Fraser. Matt Fraser, para quem não conhece, né, é o atual campeão mundial aí, cara que está concorrendo a tirar o título do Froning aí de maior atleta da história. É um cara assim muito focado e um atleta fenomenal. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história dele com a Assault Bike. A Assault Bike, para quem não conhece, é aquela bike que a gente pedala com as pernas, utiliza os braços simultaneamente. Para quem nunca fez, é um negócio muito ruim, eu não recomendo para ninguém. Rapidão, James, eu vou te dar um mute rapidão e no final a gente abre para perguntas, fechou? Valeu. Beleza, então, galera. A Assault Bike, para quem não conhece, é uma ferramenta muito boa para trabalhar o condicionamento físico, mas é bem desagradável de fazer. Para quem já fez aí, sabe o quanto é desagradável. É muito bom, mas é muito ruim. E o Fraser é um cara que, apesar de não ser um atleta leve, ele pesa aí seus 90 e tantos quilos, ele tinha dificuldade porque a bike favorece muito atletas mais pesados, uns atletas aí tipo Brent Fikowski, que tem uns 95, quase 100 quilos. Então, o Fraser é um atleta muito baixo, eu meço 1,75, ele é um pouquinho mais baixo do que eu, então ele é um cara assim, ele não é um cara alto. E a bike favorece muito pessoas que são mais pesadas, têm uma envergadura grande e conseguem utilizar o peso do próprio corpo ali. Então a gente vai falar um pouco dessa deficiência que ele tinha com a bike e como que ele e o Chris trabalharam juntos para ele conseguir superar essa deficiência. Eu gosto sempre de começar as aulas, galera, me apresentando. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Eu trabalho com cross desde 2010 e atuo como parceiro do Chris desde o ano passado. Acho que o Tadeu comentou aí, né, do curso que o Chris fez lá em São Paulo. Nesse dia eu fui de tradutor e em 2019 eu e o Chris a gente fez uma parceria para eu ajudar ele a divulgar a metodologia aqui no Brasil. Eu cheguei a fazer alguns cursos presenciais, mas com essa questão da pandemia, né, a gente acabou migrando para o online. E a minha função aqui, pessoal, hoje é entrar muito como tradutor, principalmente da parte do inglês, porque a gente sabe que a barreira da língua ainda é muito grande aqui no Brasil. E eu gosto também de falar muito da parte da fisiologia por trás. Eu me interesso muito por esse assunto, a fisiologia do exercício. E eu gosto de pegar o trabalho do Chris e explicar um pouquinho qual que é a fisiologia por trás. Eu acredito muito que se a gente entende a fisiologia por trás de uma metodologia, a gente consegue aplicar ela em qualquer contexto. Ao invés de só replicar, copiar e colar e fazer igual, se a gente entende o fundamento por trás, a gente consegue aplicar em qualquer contexto, com qualquer indivíduo. Então, eu sou muito a favor da gente fazer esse estudo aí para conseguir entender e não só copiar e colar o que a gente vê por aí. O que não tirar dessa aula, galera? A gente vai falar o que o Matt Fraser fez. Desculpa. Opa! Fala, Rafael. Cara, E aí? tudo jóia? Eu vou te dar um mute aí, no Beleza. final a gente abre para perguntas, fechou? Prazerão, cara. Positivo. Igualmente. Valeu. Ó. Então, o que eu não... Eu sempre gosto de começar as aulas assim, o que não é legal tirar dessa aula, pessoal? A gente vai falar hoje de como o
Fraser fez para melhorar uma deficiência. Agora, isso não significa que o que funcionou para ele vai funcionar para todo mundo em todos os contextos. Eu gosto de falar isso muito com meus alunos. Cara, você não é o Fraser, você não tem o histórico que ele tem, você não tem a base de treino que ele tem, você não dorme 9 horas por dia. A grande parte dos nossos alunos são pessoas que têm um trabalho, têm filhos, então, assim, são pessoas que têm um esporte ali, querem ser atletas amadores, querem competir, mas não tem não só a base de um atleta igual o Fraser tem, de ter competido a vida inteira em esportes de alto nível, mas também do contexto atual. Tem muita gente que acha que eu vou fazer desse jeito que o Fraser fez assim, mas esquece de pensar que o Fraser tem um fisioterapeuta que vai lá na casa dele fazer uma liberação miofascial lá se ele está precisando no meio do dia. Esquece que ele é um cara que vive para treinar, que ele não tem que preocupar com o estresse de trabalho, que o estresse dele todo no treino. Esquece que ele é um cara que dorme mais de 9 horas por dia. Então, assim, a gente não pode também pegar isso que eu vou mostrar para vocês hoje e sair prescrevendo à torta e à direito sem lembrar dessas coisas. O Matt Fraser, ele é um atleta fenomenal, a gente tem muito que aprender com esse cara, mas a gente também tem que lembrar que o nosso contexto é diferente. Bom? Historinha, galera. Para quem está aí primeira vez na aula, eu gosto sempre de contar algumas histórias aí com os atletas, porque eu acredito muito que essas histórias ajudam a gente a memorizar alguns conceitos. Tem alguns conceitos que eu acredito muito se a gente atrela uma situação real, uma história que ocorreu com pessoas de verdade, que tem uma emoção ali, a gente consegue memorizar os conceitos mais fácil. Eu vou me contar uma historinha hoje, que é uma historinha minha. Isso foi em 2018, quando eu fui lá em Cookeville, Tennessee, no box do Froning. É um box gigante, um box fenomenal, e o Fraser estava lá. Eu fui lá fazer uma visita para o Chris, e nesse dia foi o dia do anúncio do 18.1. Então a gente estava lá, acho que era fevereiro, março, não lembro exatamente o mês. A gente estava lá e eu fui assistir o anúncio do 18.1 com o pessoal. Todo mundo se reuniu lá no box do Froning, o Fraser, o Chris, todo mundo da equipe do Froning, para assistir o 18.1. Nesse dia, o anúncio do 18.1, por acaso, era no Brasil. Então, eu era o único brasileiro lá, vendo o pessoal do Brasil no anúncio. Guimarães participou desse anúncio, foi muito legal. E a gente assistiu. Depois de assistir, o pessoal já desceu ali. O pessoal estava assistindo numa salinha em cima lá do box. Eles desceram, foram fazer o WOD. E aí tinha 2 pessoas da equipe do Froning lá que foram testar o WOD da Open. Para quem não lembra desse WOD, acho que eram 20 minutos de rep, tinha toast to bar, tinha dumbbell hang clean jerk e remo, um WOD assim muito sofrido. E na hora eu cheguei a conversar com o Fraser, né? A gente é muito fã, né? Fui lá conhecer, trocar uma ideia. E uma das coisas que eu perguntei para ele foi assim, cara, você é um dos atletas que menos tem fraquezas, né? Você é um cara que, independente da prova que aparece, você vai bem. Como que você faz isso no seu treino? Como que você aborda isso aí? Você acha uma deficiência? Você está treinando um movimento, eu falei com ele, imagina que você está treinando seu torso bar e você vê que não está tão bom quanto você gostaria que tivesse. O que você faz? Como que é a sua rotina? E aí ele me contou, cara, quando eu descubro algo que eu não estou satisfeito, algo que eu não acho que está bom, eu foco naquilo. E aí ele falou, eu chego a treinar aquele determinado movimento, vamos supor, você falou toast to bar. Se eu acho que meu toast to bar tá ruim, eu chego a treinar o toast to bar às vezes 5 dias na semana. Ele falou, eu não faço só o movimento, tem dias que eu faço um movimento acessório, tem dia que eu faço um educativo, tem dia que eu faço toast to bar no WOD, mas eu chego a treinar às vezes 5 dias na semana aquele movimento até eu ficar bom, até eu achar que está o suficiente. E ele me contou que ele mede se está o suficiente ou não quando ele sente que ele está próximo de uma lesão. Ele começa a treinar um movimento e quando ele sente que ele está próximo de machucar, ele para. Então, na hora eu fiquei assim, até meio surpreso. E ele falou, olha, eu fico brincando com esse limite aí, eu fico tentando descobrir qual que é esse limite,
porque para mim eu acho que é a única forma de chegar no meu potencial. E na hora assim, eu fiquei até meio assustado, né? Mas eu acho que quando a gente está falando de esporte de alto nível, campeões mundiais, realmente ali o atleta ele está no limite da lesão. Se ele passa um pouquinho daquilo ali, ele se machuca. Então ele está ali brincando com aquele limite o tempo todo para ter a melhor performance possível. Vamos lá. Pontos-chave da aula hoje, galera. A aula bem curta, vamos ver se eu consigo fechar ela em 19h30. Eu vou falar só de duas coisas. Por que o movimento da airbike, da salt bike, é um movimento tão difícil? E qual foi a abordagem do Chris para melhorar isso? O Fraser, quando ele pediu a ajuda do Chris, ele falou, olha, o que você iria fazer para me ajudar a melhorar na bike? Não só para eu melhorar o que eu estou hoje, mas para eu ganhar uma prova que tem airbike. Eu quero ser bom o suficiente para ganhar uma prova que tem airbike, mesmo que não seja o melhor movimento para mim, por conta da minha estatura e do meu peso. E primeiro a gente tem que entender por que a airbike é um movimento tão difícil, por que é tão sofrido fazer a airbike. O que acontece? Quando a gente está fazendo o movimento da airbike, as nossas pernas estão se movimentando e os nossos braços estão se movimentando. E aí, quando a gente começa a cansar, a fadiga que está ali nos membros inferiores e nos membros superiores começa a entrar na corrente sanguínea e o lactato vai lá em cima e aí vai ficando difícil, vai ficando desagradável e você não consegue manter aquele ritmo. Num movimento, por exemplo, como em outros movimentos onde você trabalha geralmente só as pernas ou só os braços, esse lactato ele tem mais lugar para escapar. Agora, quando a gente está falando da airbike, ela é um movimento que o lactato que está sendo gerado com os meus braços, ele vai afetar porque eu também estou gerando lactato com as minhas pernas. Então, além da perna ali gerando fadiga, eu tenho o braço gerando fadiga e não tem para onde escapar. Aquilo ali vai ser desconfortável, aquilo ali vai subir ali a acidose no meu sangue, vai ser muito ruim, vai ser desagradável e vai ser difícil de continuar fazendo aquilo ali. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade nesse aparelho, na airbike. A gente está gerando fadiga com o braço, está gerando fadiga com a perna e não tem para onde escapar. Qual que foi a abordagem do Chris em relação a isso? Quando a gente fala de fadiga, de níveis de lactato em membros superiores, membros inferiores, a gente sabe que tem um limite ali, onde esse lactato começa a acumular demais ali naquele grupo muscular, e se ele acumula demais, ele vai para a corrente sanguínea e vai subir em níveis que vão atrapalhar a minha performance. Então, o que acontece? A proposta do Chris foi, olha, eu vou treinar você para conseguir remover esse lactato mais rápido. Então, a gente vai trabalhar aí, principalmente nessa remoção de lactato. Você vai aprender a tolerar níveis de lactato mais altos, mas a gente vai trabalhar muito nessa remoção. E, cara, uma das coisas que a gente pode fazer, eu vou treinar você treinos só para o braço. Então, você vai fazer treinos na airbike, onde você vai utilizar somente os braços. A gente vai fazer treinos onde a gente vai utilizar somente as pernas. A gente vai fazer treinos onde você vai utilizar os dois. E a gente vai colocar os WODs com airbike também, para você conseguir fazer airbike no contexto específico da modalidade. Então, o Chris segmentou ali os estímulos, o estímulo do braço, o estímulo de membro superior, o estímulo da perna, que é o estímulo de membro inferior, juntou depois com os treinos dos dois e colocou também na parte específica da modalidade, que é colocar airbike dentro de um WOD. Se a gente for ver alguns exemplos aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui. Isso é um exemplo de um WOD que o Chris fez utilizando somente os braços na airbike. São 15 séries de 45 segundos num pace moderado, somente os braços, com 15 segundos de descanso entre as repetições. Você vai guardar o número total de metros que você percorreu nesse primeiro intervalo e você vai tentar manter a mesma metragem nos próximos. O
Cris gosta muito de prescrever odds, onde o aluno, o atleta, tem que ficar de olho no pace dele e conseguir controlar esse pace sem olhar para um tipo de monitor, né? Então ele falou, não olha para o monitor da bike até você terminar aquele intervalo. Então você vai fazer os 45 segundos sem olhar, coloca uma toalhazinha ali, tampa, faz sem olhar, quando terminar você olha. Cheguei perto da metragem que eu queria? Não. Ah, então vou ajustar meu pace. Cheguei perto da metragem que eu queria? Sim, então vou tentar manter. Isso sem olhar para o monitor. Essa habilidade de conhecer seu pace sem olhar ali para o monitor é uma habilidade específica que eu não vou nem entrar muito nela hoje, porque é um conceito por si só, dá para fazer uma aula só disso. Mas isso aqui é um exemplo que a gente pode utilizar tanto para o odds na bike, para treinos na bike só com os braços e também só com as pernas. Uma das coisas que ele também recomendou muito foi nos treinos com as pernas, ele mandava o Fraser fazer naquela bike da Concept, não sei se vocês já viram, mas tem uma bike ergométrica só com as pernas da Concept, e ele recomendava utilizar o RPM que o Fraser utilizava quando ele ia fazer os WODs com a Airbike. Então ele utilizava o mesmo RPM para ele estar treinando de uma forma bem específica para o que ele queria, que era melhorar o odds com a Airbike. Então, esses dois conceitos aí que eu vejo que não é muito comum a gente ver as pessoas prescrevendo aí quando você quer melhorar a Airbike, né? Quando eu vejo aí professores, alunos querendo melhorar a Airbike, a galera vai lá, vai fazer intervalado e é isso aí. Ou vai fazer um longão e é isso aí. Poucas pessoas fazem longão, né? O pessoal adora intervalado. Mas é uma abordagem diferente que eu achei muito interessante compartilhar. Segmentar ali específico, treinar membros superior separado, treinar membro inferior separado, junta os dois e depois aplica tudo no WOD. É uma forma de segmentar isso aí e poder focar. Para um cara igual o Fraser, que como eu mencionei, quando tem uma deficiência, ele vai treinar aquilo 5 vezes por semana, essa foi uma abordagem bem interessante. Dando sequência, além dos treinos só com as pernas e só com os braços, é importante demais você fazer os treinos com os dois, porque você vai ter que praticar o padrão de movimento, a intensidade com os dois, e você praticar o específico da modalidade, que é você fazer os WODs na airbike. Beleza? Então, revisando, galera, o que a gente viu hoje? Por que a airbike é um movimento tão difícil? Porque a gente gera fadiga, a gente acumula lactato com membro superior e membro inferior. Qual foi a abordagem do Chris? Ele trabalhou muito na remoção de lactato e tolerância. Ele trabalhou fazendo treinos específicos só com os braços, específicos só com as pernas, treinos com os dois e treinos específicos da modalidade em WODs. Ele utilizou a bike da Concept e tentou manter o mesmo RPM para aquilo ficar bem específico. E depois de fazer só com as pernas, só com os braços, ele treinou aquilo usando os dois e trabalhando em WODs, onde a gente sabe que é o específico da modalidade. É isso, galera. Hoje o tema é bem curtinho. Tentei ser o mais direto que eu consegui, não foi muito teórico hoje. A gente estava passando um pouquinho do tempo das O aulas. Donald que vem no Donald Trump no Barack Obama é esse aqui. Uma caixa. Opa, então, o pessoal entrou na aula aí. Lindomar, Bruno Oliveira. Galerinha, seguinte, estamos na hora das perguntas. Sobre isso que eu falei hoje, sobre a abordagem do Chris com os treinos na Salt Bike no Fraser. Ficou alguma pergunta, alguma dúvida que vocês querem perguntar sobre essa abordagem só com o braço, só com as pernas, remoção de lactato? Bem, do Ilho falando, eu acredito que, e é um dos princípios do treinamento desportivo, né? É a especificidade do movimento. Então, a gente tem que explorar o máximo possível. Exemplo, eu trabalhei durante muito tempo com o futebol, né? E nós sabemos que dentro de campo existem posições diferentes, características diferentes. Então, mas é tudo dentro de um único jogo, né? Então, a abordagem do treinamento específico para os zagueiros é uma coisa,
né, é mais explosivo. Exemplo, zagueiros e atacantes são mais explosivos, tiros curtos, aí vem os laterais mais longos, centrais mais resistência, enfim. Então, a abordagem dele foi bem interessante, ele foi bem de encontro ao princípio do treinamento esportivo, que é trabalhar a especificidade do movimento, né? Sim, sim. Então, como a gente utiliza tanto perna quanto braço, ele fracionou muito bem, né? Usando só o braço, usando só a perna, e é um erro muito comum, como você mesmo muito bem abordou. A grande maioria, quando quer melhorar, só quer fazer longão, que dificilmente alguém vai fazer um longão no airbike que não é suportável fazer um longão, tipo 20, 30, 40 minutos no airbike, que é incômodo pra caramba, e a galera fica só nessa questão de trabalhar o tiro, né? Então, eu achei bem interessante, né? Eu já vinha pensado algumas coisas, mas o Cris agora veio confirmar e eu acredito muito nessa linha de trabalho dele. Muito bom. Bem legal mesmo. Especificidade, né, cara? A gente volta ali na base do treinamento esportivo, tá em tudo, né, cara? Tem tudo, velho. Tem tudo. Beleza, valeu, Duílio. Obrigadão. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lindomar, Abraão, Edivaldo, Rafael, Bruno. Não? Beleza, galera. Teve alguma coisa no chat que eu não vi. Edivaldo perguntou, você conhece algum teste que é feito na bike para trabalhar paces? Edivaldo, o Cris prescreve, eu já utilizei algumas vezes, o treino de 6 minutos. Você trabalhar ali um teste de esforço máximo em 6 minutos. Você marcar o máximo de calorias que você consegue fazer em 6 minutos. Medir isso, medir a sua potência máxima, né, em watts do teste, e medir a potência média também, são 3 dados interessantes que você consegue tirar Faz uma massagem. desse teste. Um teste de 6 minutos, você consegue aí trabalhar uns paces bem legais. Lindomar falou, eu assino a planilha do Aeróbico, excelente planejamento. Sim, é um planejamento muito legal. A gente está até com uma novidade aí legal no curso que a gente vai lançar, em parceria com as planilhas, mas eu vou deixar isso para depois. Então, Edivaldo, sobre a sua pergunta, eu recomendaria teste máximo de 6 minutos, e se você quiser trabalhar muito no anaeróbico, tem um teste máximo de 1 minuto ali também. Mas esse é desagradável de fazer. Viu? Respondi a pergunta, Edivaldo? Se tiver alguma outra coisa, ou se não... Sim, respondeu sim. Beleza. Isso, pessoal. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode mandar no chat, pode abrir o microfone e falar. Ô, Gabriel. Fala, Abraão. Eu fiz um parceiro aí perguntou sobre um tipo de treino, né, para melhora nessa especificidade aí. Eu já fiz um treino uma vez. Esse treino ele inicia como? Você trabalha dentro de 1 minuto. 1 minuto inteiro em X RPM, bem levinho. No minuto seguinte, você aumenta 3 RPM. No minuto seguinte, mais 3, mais 3, mais 3, até o último RPM que você conseguir chegar, né? Mantendo o minuto inteiro. Uhum. Depois, aí você dá o seu máximo ali. É extremamente desconfortável esse teste, porque chega uma hora que você já está ali há quase 10 minutos pedalando sem parar, e você já está no RPM mais pesado do seu teste, né, até então. Então, no último minuto, você chegou a X. Você tem um descanso de 10 minutos para começar a segunda parte do teste, que consiste em quê? Eu não lembro a porcentagem que você tem que calcular, entendeu? Eu posso pegar com o meu coach depois e passar para vocês aqui. Você faz 20 tiros de 30 segundos com uma porcentagem desse último RPM que você fez. Uhum. Aí você faz 30 segundos do tiro nesse RPM que vai dar aí o resultado, e 30 segundos
a 35 RPM, 40 RPM, para relaxar mesmo. Cara, o teste é sinistro, assim, é terrível, é coisa de quase morte, entendeu? Eu fiz, eu consegui fazer 17 tiros dos 20. Nossa. Eu não fiz o 18º porque eu não tinha condição mais mesmo de fazer, entendeu? Eu tava assim, no limite do limite, assim, de vomitar, já, pra você ter ideia, Uhum. entendeu? Porém, foi um dos testes que me ajudou muito. Hoje eu tenho a airbike como, entre aspas, eu não tô me comparando com nenhum atleta de elite, mas eu tenho a airbike como um dos pontos fortes do meu treino, entendeu? Uhum. Eu pedalo, eu tô seguindo a planilha do Bernardo, e é muita bike, cara. Toda semana, 3, 4 vezes a semana, bike. Então, acabou se tornando um ponto forte, aí, de certa forma, para mim, por causa desses testes aí, entendeu? Bem legal, bem legal. É Muito bom, massa. é ruim, é bom. É ruim, mas é bom. Exatamente. É ruim, mas é bom. Mike é sempre assim, cara. É uma tristeza, mas é muito bom. É foda. É horrível fazer, mas quando acaba, você fala, ó, que bom que eu fiz, viu? Depois passa, né? Então, mais uma sugestão aí, Edivaldo. O Abraão passou pra gente. Muito legal o teste que ele falou. Teste progressivo, aumentando os RPMs. Depois um intervalado com uma porcentagem do RPM máximo. Bem interessante a abordagem. Acho que é de fácil aplicação, a gente consegue utilizar. Então é isso, galera. Show. Muito obrigado aí pela participação, viu? Obrigadão mesmo, todo mundo. Filho, Abraão, Edivaldo, Bruno, Ismael, Dilson. Show de bola, meu irmão. Eu que agradeço. Vou tirar só um print aqui, galera. Gabriel. Pra gente postar lá. Pode ser? Quem conseguir mostrar aí a câmera? Printzinho. 3, 2, 1. Valeu. Desgraça. Não vou, não. Valeu, galerinha. Muito obrigado pela Falou, meu participação. irmão. Obrigadão, viu? Amanhã tem aula com o Cris. Fiquem ligados. Quem não recebeu o formulário, 8 horas, manda uma mensagem lá, que eu vou mandar o formulário para vocês. E é isso aí, galera. Amanhã a aula com o Cris está muito foda, muito legal. Estou muito animado. Acho que vai ser muito Você massa. vai gravar, velho? Porque amanhã, esse horário, eu não sei se eu vou conseguir, Vou velho. gravar sim, velho. Vou gravar sim. Esquenta não. Eu gravo e Valeu. mando depois. Mas tem que preencher o formulário? Pô, Tem sim. Se você não recebeu o Pronto. formulário, olha lá no Telegram ou me manda uma mensagem que eu mando o formulário. Tá, ok. Beleza. Vou preencher agora. Valeu. Valeu, meu irmão. Obrigadão, viu? Um abraço.